Pronto. Então, a aula de hoje está sobre Yeshua HaMashiach nos Lalamed Charizonai. Quer dizer o quê? Cristo nos ensinou o perdão. Isso mesmo. Jesus Cristo nos ensinou o perdão, a graça. E a leitura que temos para hoje está em Mateus 18, 21, 23, onde vocês já estão abertos. Onde diz: então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Disse Jesus: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então Jesus disse isso porque a gente não tem uma quantidade certa para a gente perdoar o irmão. A gente temos que perdoar sempre. E agora a gente vai ver um exemplo de perdão, que está lá em Mateus 18, 23, 33. Aí nesse mesmo livro onde vocês 22. estão lendo. 18, 23, 33. Que diz assim: um certo rei quis fazer contas com seu servo. E quando fazia, viu que um servo lhe devia uma quantia muito grande. Tão grande que se ele vendesse tudo que ele tinha, não teria ainda como quitar sua dívida. Mas aquele servo pediu misericórdia ao rei. E o rei, movido de compaixão, perdoou aquela dívida. Mas aquele mesmo servo que foi perdoado, quando sai da presença do rei, encontrou um conservo, quer dizer, alguém que servia a ele, que lhe devia sem dinheiro. E lançou-se às mãos dele e obrigou que lhe pagasse o dinheiro. E aquele conservo, pediu ao seu senhor, de joelho, misericórdia, e que tudo lhe pagaria. Mas aquele homem não perdoou o seu conservo e colocou ele na prisão. O rei, quando soube o que ele fez com aquele homem, mandou chamar o servo de volta e desfez o seu perdão que havia dado a ele e fez ele pagar do mesmo jeito como ele tinha feito com o homem que devia a ele. Lançou na prisão de tormento. O rei falou: perdoei todas as suas dívidas. Por que me suplicaste? Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive de ti? Entendeu? Outro exemplo está em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está falando que, se a gente confessar o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda nossa injustiça. Outro exemplo. Confessa e deixa alcançar misericórdia. Outro exemplo. Perdoai as nossas ofensas, como também nós perdoamos aquele que nos ofendemos. Então, perdoai as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendemos. Isso aqui é uma oração do Pai Nosso. É isso? Aqui tem 3 exemplos muito importantes a respeito do charisma. Perdão, graça. Onde mostra que todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem que perdoar para ser perdoado. O perdão de Deus é um dom que não merecemos, mas pela graça somos salvos. Então temos que confessar nossos pecados para termos o perdão, mas também perdoar os nossos ofensores. No tempo antigo, no código de Hammurabi, era olho por olho, dente por dente. Não havia perdão. Mas Jesus Cristo já veio nos mostrando que o perdão é dado à medida que também perdoamos. Porque se nós não perdoarmos os nossos pecados aos nossos ofensores, nós também não alcançaremos o perdão.
Por isso que não existe quantidade de vezes que devemos perdoar. Temos que perdoar sempre. E se tornar dificuldade. E se isso se tornar dificuldade para a gente temos que pedir o quê? Ao Espírito Santo de Deus, que nos aquebrante e que nos ajude a perdoar os nossos ofensores. E com isso nós alcançaremos o reino dos céus. Então aqui Deus está mostrando para mim e para vocês, gente, que o perdão a gente temos que dar sempre às pessoas. Você viu o exemplo do rei. O rei, ele tinha um servo que devia a ele. Mas nem por isso ele não deixou de ter misericórdia daquele homem quando aquele homem pediu. Aquele homem pediu misericórdia, me perdoe. Porque ele sabia que não tinha condições de pagar. E aquele rei se compadeceu daquele servo dele e liberou o perdão da sua dívida. Mas aquele mesmo homem poderia fazer o mesmo com aquela pessoa que devia a ele. Em vez de ele fazer isso, ele fez? Laiene. Então, tira o lápis da boca. Ele não fez. Ele foi lá, cobrou o rapaz pediu a ele misericórdia do mesmo jeito e ele não perdoou. Em vez de ele perdoar, ele botou o homem preso, porque o homem devia a ele. Quando o rei soube, o rei disse, não, agora você vai pagar. Porque quando você me devia, eu perdoei a você. Porque você não poderia fazer o mesmo com aquele teu conservo. Assim é Deus comigo e com você. Se a gente não perdoar as pessoas que nos ofendem, Deus também não vai nos perdoar. Se alguém, Deus me livre e guarde, foi levantado uma questão de um homem que matar uma mãe, né? Como o João falou, se alguém matar minha mãe, Giovana, Deus me livre perdoar. Tem que perdoar, Giovana. Eu sei que é difícil, né? Às vezes